Eu sou a Nivday e hoje nós vamos falar a respeito daqueles leitores passivo-agressivos, sabe aquele que tenta dar uma de intelectual para cima da gente? Sempre que você não gosta de um livro, ele tenta te diminuir para mostrar o quanto aquele livro é maravilhoso e na verdade você que não é. Então eu deixei uma caixinha lá no Insta e pedi para vocês deixarem depoimentos e eu trouxe alguns, selecionei alguns e trouxe aqui para nós batermos um papo. E um dos primeiros assim que eu quero falar com vocês que me chamou atenção é a respeito de clubes de livros. Existem algumas pessoas que são tão fãs que elas são tipo defensoras desses clubes e tudo bem você gostar muito, sabe? Mas tudo bem se outras pessoas também não gostarem. E é a opinião delas, elas têm o direito de não gostar. Mas aí a pessoa me relatou que tipo, ela deu uma opinião falando que não gostava de um determinado clube de livros e mostrou os pontos dela, né? Falou a respeito do que ela não gostava e a outra pessoa, né, defensora assim dos fracos e oprimidos pela sociedade, veio falar que na verdade não era o problema não era a tradução, sabe, desses determinados livros. O problema é que algumas pessoas não têm inteligência suficiente. Ou pior, as pessoas não têm, na verdade, experiência literária, experiência com leitura suficiente para apreciar esse tipo de obra. Quando essa pessoa me contou isso, eu fiquei assim, ó, de cara, porque é uns absurdos tremendos. Porque, olha, existem algumas, principalmente clássicos, né? Livros mais antigos, que está em domínio público, vai sair diferentes tipos de traduções. É normal isso. E é normal que algumas traduções sejam mais fáceis de ler. Isso não quer dizer que o leitor que lê essas mais fáceis, né, ele seja menos inteligente ou ele tenha menor tempo de experiência ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, existe também a questão pessoal, né? Algumas pessoas vão lidar mais fácil com alguns tradutores, outras vão lidar melhor com outros tipos de tradutores. E é isso, né? É assim mesmo que acontece. Agora, existem pessoas que não conseguem lidar com a opinião diferente. Então, o que que ela faz? Ela tenta te diminuir de uma forma passivo-agressivo. É aquela coisa meio intelectual para te pôr para baixo. Um outro relato que eu peguei lá é a pessoa que me falou que quem não lê determinados tipos de livros é, na verdade, preguiçoso. Ela quer, tipo, tudo mastigado e aí quando pega esses livros mais difíceis, né, com uma linguagem mais rebuscada, aqueles tipos de livros que você tem que consultar o dicionário o tempo inteiro. Aí essa pessoa relatou que ela ouviu esse tipo de comentário, que as pessoas que largam esse tipo de livro são, na verdade, pessoas preguiçosas. E olha, existem N motivos para a gente largar esse tipo de livro. Às vezes, o livro só é chato mesmo. Não é porque é um clássico que você vai gostar. É um clássico, ele tem uma importância, e a gente sabe da importância que o clássico tem. Mas isso não quer dizer que eu tenha que gostar e tenha que ler até o final, ou então eu vou ser uma pessoa preguiçosa. Mais uma vez, existem N motivos para as pessoas abandonarem livros. E nós abandonamos livros de diferentes estilos, né? Livros contemporâneos, livros mais clássicos, enfim. Não importa qual tipo, né? Se seja um livro escrito lá atrás, séculos atrás, ou um livro escrito mais recentemente, os motivos são inúmeros e a pessoa abandona não é porque ela é preguiçosa. Aí o clássico, que foi assim, ó, o que mais choveu de comentários lá, foi a respeito de como quando você diz que não gostou de um livro, chove pessoas para dizer que na verdade você não entendeu o livro. Isso é uma frase muito clássica desse tipo de leitor passivo-agressivo. É aquela coisa de que, eu não gostei do livro. E aí vem logo alguém para dizer, né, para defender o pobre oprimido livro pela sociedade e dizer que não, que na verdade você não entendeu, que você não entendeu a lógica, né, a dinâmica da história, ou que você não entendeu a mensagem subliminar que o autor ia trazer, ou qualquer coisa do tipo, né, desse tipo. E quando, na verdade, a pessoa só não gostou do livro mesmo, e ok, porque, mais uma vez, as nossas opiniões são totalmente diferentes, os nossos gostos, graças a Deus, são totalmente diferentes,
Porque senão nós íamos ter um único estilo de livro, não é mesmo? Não ia ter essa infinidade, essa grande diversidade de livros se todo mundo gostasse da mesma coisa. Outra coisa que as pessoas têm que pôr em mente é que quando elas veem, né, uma coisa que me relataram muito é a questão das pessoas que ficam criticando os livros contemporâneos, que só os clássicos têm importância, mas vocês já pensaram que se nós formos por essa lógica, ninguém mais escreve livros? Então acabou, né? Todos os livros que tinham para escrever já foram escritos, eles estão aí, são os clássicos, vamos jogar todos os livros fora, vamos acabar com essa questão, né, com essa carreira de escritor e ninguém mais escreve. Quando na verdade existem milhares, né, centenas de livros sendo escritos e livros maravilhosos, inclusive. Existem livros que são duvidosos, de N pontos de vista? Existe. Mas isso não quer dizer que só os clássicos são bons, né? E isso não quer dizer que os livros contemporâneos, nenhum tem valor, né? Como assim? Será que essas pessoas que criticam tanto os livros contemporâneos já leram todos os estilos de livros contemporâneos? Já leram todos os livros e autores contemporâneos para poder falar uma coisa dessa, né? Vale a reflexão, porque esse tanto de críticas acaba desestimulando outras pessoas que poderiam se tornar leitoras e, na verdade, ela só encontra barreiras. Porque, veja bem, quando você, não leitor, ouve falar que você tem que ler somente clássicos, o que vai acontecer? Você vai pegar um clássico, muitas das vezes pode ser que você não goste, e aí você para, né? Você desiste de ler, e muitas pessoas falam atualmente que não gostam de ler, pessoas da minha idade, por exemplo, né, que cresceram na mesma época ali, nos anos 80, anos 90, tem pessoas que vão falar que não gostam de ler, quando na verdade as experiências delas foram traumáticas, né? As minhas, pelo menos, eu já contei aqui no canal e em outro vídeo eu posso até relatar novamente, mas a minha experiência de leitor na época da escola, bom, se eu fosse ir por essa lógica, eu nunca me tornaria a leitora que eu sou, né? Muitas pessoas também tiveram experiências ruins, outras tiveram experiências boas, teve aí a questão familiar, amigos incentivando, tudo, ok. Mas existem pessoas que, assim como eu, tiveram experiências horríveis e, inclusive, com esses clássicos, e hoje em dia eu volto e releio todos eles que eu lembro, né, que os professores passaram, e atualmente eu gosto da maioria. Mas quando eu olho lá para trás e eu vejo assim, ó, a minha questão da adolescência e tal, eu poderia estar lendo outras coisas que seriam muito mais proveitosas e apropriadas para a minha idade. Mas enfim, isso é conversa para um outro vídeo, né? Deixa aqui nos comentários também qual tipo de comentário passivo-agressivo que você já ouviu. Um beijo e até a próxima.